Olá, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje é mais um dia na presença do Senhor e juntos vamos para o nosso 37º dia da nossa jornada de 40 dias de jejum e oração. Vamos ampliar e cumprir a visão. E hoje, no nosso 37º dia, vamos falar do começo da igreja de Antioquia. Na semana passada, estudamos algumas qualidades da igreja de Tessalônica. Nesta semana, estudaremos um pouco sobre a igreja de Antioquia. A igreja da Tessalônica alcançou sua região para Cristo. A igreja de Antioquia foi mais além e alcançou o mundo da época para Cristo. Começou como resultado de uma perseguição. A essa altura da história, a igreja estava concentrada em Jerusalém. Jesus já dera a eles a missão de alcançarem Jerusalém e também irem para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas a igreja de Jerusalém era muito boa e a cidade tão agradável que eles decidiram desobedecer e não foram para outras regiões. Deus então utilizou outra estratégia e Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos 8:1. Deus permitiu uma grande perseguição à igreja de Jerusalém. E como resultado, os irmãos foram espalhados pelas regiões da Judéia e Samaria. Parece que foram para a Judéia e Samaria, como diz Atos 1:8, de maneira forçada. Espero que a igreja brasileira não precise de uma perseguição para começar a obedecer à grande comissão. A igreja que não obedece a Atos 1:8 poderá cair em Atos 8:1. Começou com uma visão para outros povos. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene e que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Os cristãos foram espalhados por diversas regiões, mas estavam anunciando a mensagem somente aos judeus. Estes não tinham ainda reconhecido que o Evangelho é para todas as nações. Mas o grupo que chegou a Antioquia tinha uma visão clara de que Cristo morreu na cruz para salvar todo o mundo. E começou a anunciar aos gregos. Que visão tremenda esta igreja teve! E começou com um grande crescimento. A mão do Senhor estava com eles e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Deus abençoa uma igreja que tem uma visão missionária. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles. No meu próprio ministério, vejo a realidade
deste versículo. Vejo como Deus abençoa uma igreja que decide cumprir a grande comissão. Não somente tinha a mão de Deus, mas também alcançaram muita gente com o Evangelho, com resultados surpreendentes. O texto diz que muitos creram e se converteram ao Senhor. Gosto muito deste texto porque deixa bem claro que Deus ajuda a igreja a cumprir o texto de Atos 1:8. Por causa da visão de alcançar outros povos, a igreja começou a crescer na sua cidade. Começou com 2 pastores comprometidos. Podemos ver em Atos capítulo 11, versículos do 22 ao 25. A notícia a respeito deles chegou aos ouvintes da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. A notícia da mão de Deus operando e do crescimento de discípulos em Antioquia chegou ao conhecimento da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé para ser o primeiro pastor daquela igreja. Ele viu a graça de Deus e o potencial da igreja para espalhar o evangelho pelo mundo todo. Precisamos orar para que nossas igrejas tenham pastores visionários como Barnabé. Mas além de visionários, Barnabé era um homem que tinha o conceito de cooperação e entendia suas limitações. O texto diz que ele foi à cidade de Tarso para buscar Paulo, para ajudá-lo. Incrível a visão de Barnabé e a direção do Espírito Santo em sua vida. Ele foi usado por Deus para colocar Paulo no ministério. Que tremenda dupla! O livro de Atos conta como Deus usou estes 2 pastores para revolucionar o mundo da época. Começou então com o ensino efetivo da palavra. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 11:26. Barnabé trouxe Saulo e juntos começaram a ensinar a palavra e o fizeram durante um ano inteiro. Notem que o ensino foi tão profundo e transformou a vida dos crentes e de uma forma tal que a cidade começou a chamá-los de cristãos, ou seja, seguidores de Cristo. Em apenas um ano de ensino, a igreja começou a fazer diferença na cidade. E no mundo da época, o ensino da palavra provoca 2 coisas importantes. Em primeiro lugar, transforma a vida dos cristãos de uma forma tal que o povo da cidade reconhece. Em segundo lugar, o ensino da palavra faz a igreja obedecer à grande comissão e alcançar o mundo para Cristo. Na meditação seguinte, veremos a expansão da igreja de Antioquia. Agora vamos para os nossos motivos de oração. Os hindus. O hinduísmo é provavelmente a mais tolerante de todas as regiões. Suas crenças, assim como seus deuses,
são incontáveis. É a mais antiga religião da humanidade. E muito mais do que uma religião, é uma filosofia de vida, cuja expressão ultrapassa os limites religiosos e percorre toda a estrutura da sociedade. O hinduísmo, diferente da maioria das religiões, não tem um fundador pessoal, nem uma doutrina ou um credo fixo. Por volta de 2000 a.C., onda de migrações trouxe para o Vale do Indo, no noroeste da Índia, hoje parte de Paquistão, os arianos, os mais antigos antepassados que se conhece da família hindu-europeia. Esse povo carregou consigo toda uma bagagem de crenças, mitos e conceitos religiosos, os quais alguns estudiosos acreditam que se baseavam nos antigos ensinos iranianos e babilônicos. E hoje existem milhares espalhados por algumas regiões da Ásia e mais concentrados na Índia e Nepal. Motivos para que a gente ore. Ore por uma intervenção de Deus entre os hinduístas, para que seus olhos sejam abertos e conheçam o Deus verdadeiro. Ore por libertação dos demônios que têm oprimido e escravizado os hinduístas. Ore para que as igrejas ao redor do mundo tenham amor e visão de alcançar os hindus com o Evangelho. Ore pelas igrejas próximas a comunidades hinduístas, para que tenham estratégias e ministérios de alcance bem efetivos. Ore pelos missionários que servem entre os hindus, para que tenham unção, sabedoria, autoridade, estratégias e discernimento no ministério. Ore pelas agências missionárias e por novos obreiros para alcançar os hindus para Cristo. Versículo para memorizar. E aproximando-se Jesus, falou-lhes: toda autoridade me foi concedida no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a todas as coisas que vos ordenei. E eu estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículos do 18 ao 20.